Ela ainda estava com o crachá no pescoço quando tentou passar pela catraca do 12º andar. Bip vermelho. Acesso negado. Renata olhou para o visor como se tivesse lido errado. Passou de novo. Mesmo bip. Mesma tela. Credencial inválida. Contate o administrador. Eram 7h30 da manhã de uma segunda-feira. Ela trabalhava ali havia 9 anos. Gerenciava servidores em 3 continentes. Respondia por 280 milhões em operações diárias. E agora, não conseguia entrar na própria sala. Do outro lado do vidro, 2 seguranças olhavam para ela sem dizer nada. Um deles desviou o olhar. O outro pegou o rádio e murmurou algo que ela não conseguiu ouvir. Renata sentiu o estômago revirar. Não era falha técnica. Era proposital. Alguém tinha desativado o acesso dela. E ninguém tinha avisado. Sabe o que é curioso? No ambiente corporativo, muita gente observa, mas poucos se posicionam. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse tipo de relato não estão inscritas no canal. Se essas histórias fazem sentido para você, se você já sentiu esse silêncio constrangedor, esse medo profissional, essa sensação de estar sendo cortado sem aviso, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que acontece depois, poucos esperam. E quem sai antes do final nunca entende como uma empresa inteira pode implodir por subestimar a pessoa errada. Ela tirou o crachá do pescoço, guardou na bolsa e saiu do prédio sem olhar para trás. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela mal tinha começado. A mensagem chegou às 18h47 de uma sexta-feira. Não foi uma reunião constrangedora, não foi uma ligação tensa do RH, não foi nem um aviso prévio dado cara a cara. Foi um e-mail automático, frio, sem assinatura, com 3 linhas que destroem 9 anos de carreira em 15 segundos de leitura. Assunto: reorganização estrutural, infraestrutura global. A partir de 18h03, o cargo de gerente sênior de infraestrutura global será ocupado por Felipe Osório. Agradecemos sua contribuição. Favor entregar acessos, senhas e documentação técnica até 17h03. 12 horas. Renata Carvalho leu 7 vezes. Felipe Osório, 26 anos. Filho do CEO. Formado em administração havia 6 meses. 0 experiência em TI. 0 conhecimento em infraestrutura. 0 qualificação para comandar servidores que processavam 280 milhões em operações diárias. Ela tentou acessar o sistema às 19h04. Acesso negado. Tentou entrar na sala de reuniões da diretoria às 19h11. Crachá desativado. Às 19h23, recebeu uma mensagem no WhatsApp corporativo do diretor de TI. Renata, você entende. Decisão de cima, nada pessoal. Ela não respondeu. Saiu do prédio às 19h40 com uma caixa de papelão, uma caneca e 3 pendrives que ninguém pediu de volta. Mas para entender como uma empresa multinacional de logística digital, presente em 47 países, conseguiu implodir em 72 horas por causa de uma demissão arrogante, a gente precisa voltar 6 dias. Renata Carvalho tinha 34 anos e 9 anos de Vantage Systems. Ela não era uma funcionária comum. Era gerente sênior de infraestrutura global, a pessoa responsável direta pelos servidores que processavam rastreamento em tempo real de 11 mil caminhões, 340 navios e 89 centros de distribuição, espalhados por 3 continentes: Brasil, Alemanha, Singapura, Estados Unidos, México. Se o sistema caía, lá 280 milhões de dólares em operações paravam instantaneamente. Renata conhecia cada linha de código, cada servidor, cada protocolo de emergência. Ela não era substituível. Ela era essencial. E todo mundo sabia disso. Ou pelo menos, todo mundo deveria saber. Começou como analista júnior em 2015 e subiu degrau por degrau, resolvendo crises que ninguém mais conseguia, criando protocolos que salvaram a empresa 3 vezes de ataques hackers, implementando sistemas que aumentaram a eficiência operacional em 340% em 5 anos. Renata era discreta, técnica, invisível. Não fazia politicagem. Não puxava saco de executivo. Apenas entregava resultado. Na quinta-feira, 14 de março, às 23h18,
Renata estava sozinha no 12º andar da Vantage Systems, finalizando um relatório de auditoria interna que ninguém havia pedido, mas que ela fazia trimestralmente por disciplina própria. A sala estava vazia, o ar-condicionado zumbia abaixo. A luz branca do monitor iluminava seu rosto cansado. Ela percorria os logs de pagamento de contratos de manutenção de servidores quando algo estranho chamou sua atenção. 7 contratos. Todos assinados nos últimos 8 meses. Todos pagando valores mensais de US$ 600 mil para empresas terceirizadas responsáveis por manutenção técnica de data centers. O problema? Renata conhecia cada data center, cada fornecedor, cada técnico que colocava a mão nos servidores da Vantage. E aqueles 7 nomes não existiam. Ela cruzou CNPJs, endereços, contatos, empresas fantasmas, todas recebendo pagamentos pontuais, automáticos, sem prestação de serviço real. Os 4,2 milhões desviados em 8 meses. E a assinatura digital de aprovação em cada contrato. Marcelo Osório, CEO, pai de Felipe, o homem que comandava a Vantage com mão de ferro, que cobrava resultados, que demitia gente por erros de planilha. Esse mesmo homem estava assinando contratos fraudulentos. Renata não confrontou ninguém. Não mandou e-mail inflamado. Não marcou reunião dramática com o RH. Ela era técnica demais, experiente demais, esperta demais para isso. Salvou todos os logs em 3 pendrives criptografados. Um ficou em casa, outro no cofre do banco, o terceiro na gaveta da mesa do escritório. Às 23h34 daquela quinta-feira, ela enviou um e-mail protocolar, burocrático, quase entediante para o compliance interno da Vantage. Prezados, identificadas inconsistências em contratos SRV 2209 a SRV 2215. Valores não correspondem a serviços prestados. Fornecedores não localizados em base de dados operacional. Solicito validação urgente e auditoria cruzada. ATT, Renata Carvalho. Simples. Direto. Técnico. Sem acusações. Apenas fatos. Ela enviou, desligou o computador, pegou a bolsa e foi para casa. Dormiu 6 horas. Acordou às 6h30 da manhã de sexta-feira, achando que teria uma semana normal. Não teve. Às 18h47 daquela sexta-feira, 19 horas depois de enviar o e-mail, Renata foi demitida e substituída pelo filho do CEO. Coincidência? Não existe coincidência no mundo corporativo. Existe causa e consequência. Renata não chorou naquele fim de semana. Não ligou para advogado trabalhista. Não postou textão revoltado no LinkedIn. Não mandou áudio de 10 minutos para a amiga desabafando. Ela foi para casa na sexta à noite. Abriu o notebook pessoal, preparou um chá de camomila e começou a organizar mentalmente o que sabia. E Renata sabia muita coisa. O protocolo de desbloqueio manual do sistema central da Vantage, internamente chamado de Comando Sentinel, era conhecido apenas por ela. A diretoria havia exigido que ela criasse essa camada de segurança extra após um ataque hacker devastador em setembro de 2022, mas com uma condição expressa: não documentar formalmente. Segurança por obscuridade, eles chamaram. Renata obedeceu. O comando, uma sequência de 127 caracteres envolvendo tokens de autenticação, timestamps Unix e chaves criptográficas rotativas, nunca foi registrado em manual técnico, wiki interna, e-mail corporativo ou repositório de código. Estava apenas na cabeça dela e em um arquivo TRST criptografado num pendrive que agora repousava tranquilamente na gaveta da sua mesa de cabeceira. Felipe Osório não sabia absolutamente nada sobre infraestrutura de TI. Nos últimos 6 meses, ele trabalhou em projetos estratégicos, basicamente PowerPoints coloridos sobre transformação digital e mindset inovador, que ninguém implementava porque eram tecnicamente inviáveis. Renata sabia disso porque já havia sido chamada 3 vezes para avaliar a viabilidade técnica das ideias dele. Todas inviáveis, todas arquivadas. Mas Felipe era filho do CEO. Então ele continuava. Estratégico. O sistema da Vantage era instável por design. Para economizar com redundância, a empresa rodava servidores críticos em 3 data centers geograficamente distribuídos: São Paulo, Munique e Singapura, sem backup completo entre eles.
Se os três travassem simultaneamente por desincronização de timestamp sistêmico, apenas o comando Sentinel desbloqueava. Isso acontecia a cada 18 meses, como um relógio biológico digital. A última vez foi em setembro de 2022. Renata fez as contas. A próxima desincronização estava prevista para segunda-feira, 18 de março, dali a 3 dias. E ela sabia exatamente o que aconteceria. Travamento simultâneo nos 3 continentes, pânico operacional, clientes furiosos e um prazo de 72 horas antes que auditorias internacionais automáticas fossem disparadas conforme cláusulas contratuais com clientes alemães. Renata desligou o notebook naquela sexta à noite. Tomou banho quente. Jantou macarrão com molho de tomate caseiro. Assistiu 2 episódios de uma série qualquer na Netflix. Dormiu 8 horas completas. No sábado, foi ao cinema sozinha. Comprou pipoca grande. Viu um filme de ação que esqueceu no dia seguinte. No domingo, almoçou com a mãe, passeou com o cachorro, leu 80 páginas de um livro que estava enrolando faz 3 meses. Não abriu e-mail corporativo. Não checou LinkedIn. Não pensou em Vantage Systems. Mentira. Pensou o tempo todo. Mas não com raiva. Com a paciência silenciosa de quem sabe exatamente o que vai acontecer e está apenas esperando o roteiro se desenrolar sozinho. Segunda-feira, 18 de março, 0904 da manhã. O sistema travou. Simultaneamente. São Paulo, Munique, Singapura. Telas pretas. Servidores mudos. Rastreamento em tempo real de 11 mil caminhões congelado. Dashboards de 340 navios offline. 89 centros de distribuição sem comunicação com a matriz. Silêncio digital absoluto. Às 09h07, Felipe Osório recebeu 47 chamados críticos de 3 continentes. Às 09h12, ele ligou em pânico para Bruno. Castelo, diretor de TI. A voz de Felipe tremia no telefone. Bruno, o sistema caiu. Tudo caiu. Brasil, Europa, Ásia. O que eu faço? Bruno Castelo, 52 anos, 18 anos de Vantage, sabia exatamente o que aquilo significava. Ele passou os próximos 40 minutos revirando manuais técnicos, wikis internas, repositórios de código, backups de documentação. Nada. O protocolo Sentinel não estava em lugar nenhum. Às 09h58, Bruno ligou de volta para Felipe. Tem um protocolo de emergência, comando Sentinel, mas não está documentado. A Renata, ela criou isso em 2022. Só ela sabe. Silêncio de 6 segundos do outro lado da linha. A Renata que a gente demitiu sexta passada? Essa mesma. Outro silêncio. Mais longo. Me passa o contato dela. Às 10h18, Felipe ligou diretamente para Marcelo Osório, seu pai, CEO da Vantage. Pai, o sistema caiu. 3 países. A Renata desenvolveu um protocolo que só ela conhece. A gente precisa dela. Silêncio de 4 segundos. A voz de Marcelo saiu dura. Metálica, perigosa. Resolve. Não me importa como. Resolve. E desligou. Felipe ficou olhando para o telefone por 30 segundos. Então começou a suar frio. Até terça-feira, 19 de março, às 16h, a Vantage Systems já havia perdido 280 milhões aéreos em operações paradas. Clientes europeus ameaçavam romper contratos. A equipe de TI tentou 14 soluções diferentes. Reinicialização de servidores, restauração de backups, sincronização manual de timestamps. Nada funcionou. Às 14h32, Felipe sugeriu em reunião de emergência. E se a gente reiniciar tudo do zero? Bruno Castelo olhou para ele como quem olha para uma criança que acabou de perguntar se pode dirigir um avião. Felipe, isso apagaria 3 anos de dados de rastreamento. Contratos, rotas, históricos. A gente seria processado em 47 países simultaneamente. Felipe ficou vermelho. Às 18h32, ele fez o que jurou que nunca faria. Abriu o WhatsApp pessoal. Procurou o contato de Renata. Digitou. Renata, preciso falar com você. Urgente, por favor. Enviou. 2 tiques azuis apareceram às 18h34. Ela visualizou. Não respondeu. Felipe esperou 10 minutos olhando para a tela. Nada. Esperou mais 20 minutos. Nada. Às 19h03, tentou ligar. A ligação caiu depois de 2 toques. Ela recusou.
Felipe colocou o celular sobre a mesa e enterrou o rosto nas mãos. Quarta-feira, 20 de março, 08h15 da manhã, 72 horas após o travamento. A auditoria internacional foi automaticamente disparada. Cláusula contratual ativada. Clientes alemães, por força de acordo operacional assinado em 2021, tinham direito à auditoria externa completa em caso de paralisação superior a 72 horas. Às 11h40, a equipe de compliance externo da Vantage, uma firma alemã chamada Steinberg & Partners, começou a revisar contratos, pagamentos, logs de sistema, aprovações financeiras dos últimos 12 meses. Eles não estavam procurando fraude. Estavam procurando incompetência operacional. Mas encontraram algo muito pior. Às 14h03, um auditor chamado Klaus Hoffmann encontrou os 7 contratos fantasmas. SRV do NID 209, a SRV do NID 215, os 4,2 milhões reais, empresas inexistentes, assinaturas digitais de Marcelo Osório. Às 14h11, Klaus enviou um e-mail direto ao Conselho Administrativo da Vantage, com cópia para o Departamento Jurídico, identificadas transações irregulares totalizando os 4,2 milhões reais. Fornecedores não localizados, serviços não prestados, assinaturas digitais, CEO Marcelo Osório. Solicito investigação formal imediata e afastamento cautelar. Às 14h19, Marcelo Osório foi afastado. Às 14h23, Felipe recebeu uma ligação. A voz do outro lado da linha era fria, direta, impessoal. Margarete Villar, presidente do Conselho Administrativo da Vantage Systems. Felipe, você tem 6 horas para desbloquear o sistema. 6 horas. Ou você assume publicamente a responsabilidade pela crise operacional e renuncia ao cargo. Seu pai está afastado. Você está sozinho. Resolva. Ela desligou sem esperar resposta. Felipe ficou parado por 11 minutos. Apenas sentado, olhando para a parede. Depois chorou. Não aquele choro discreto de executivo estressado. Aquele choro de quem acabou de entender que não tem saída. Às 15h40 ele ligou para Renata. Celular pessoal. Ela atendeu no 5º toque. A voz dela era calma, quase tranquila. Oi, Felipe. Ele respirou fundo. A voz saiu trêmula, quebrada. Renata, eu sei que você deve me odiar. Eu sei que foi injusto. Mas o sistema, só você sabe como desbloquear. Por favor, a empresa vai quebrar. Tenho 280 milhões de reais parados. Clientes, processando a gente. Auditoria expôs meu pai. Ele foi afastado. Eu tenho 6 horas ou vou ser demitido também. Por favor, eu imploro. Silêncio de 7 segundos do outro lado. Renata estava sentada na varanda do apartamento dela, tomando café, olhando o trânsito lá embaixo. Ela respirou fundo, colocou a xícara sobre a mesa e falou devagar, cada palavra medida. Felipe, você me substituiu sem justificativa. Desativou meus acessos enquanto eu ainda estava no prédio. Me humilhou. Me tratou como peça descartável depois de 9 anos segurando essa empresa nas costas. E agora você quer que eu limpe a bagunça que vocês criaram? Quer que eu salve a pele de quem me jogou fora? A voz de Felipe saiu desesperada. Eu sei. Eu errei. Meu pai errou. Mas, por favor. Renata fechou os olhos e respondeu. A empresa não vai quebrar, Felipe, mas seu pai vai cair. E você vai aprender uma coisa que faculdade de administração não ensina. Competência não se herda. Cargo não é sobrenome. E respeito não se compra com salário de diretor. Ela desligou. Felipe ficou olhando para o celular. A tela preta. A ligação encerrada. Ele deixou o telefone cair no chão. E soube que tinha acabado. Às 20h47 de quarta-feira, 20 de março, exatamente 72 horas após o travamento, exatos 17 minutos antes do prazo final dado pelo Conselho Administrativo, Renata enviou um e-mail. Não para Felipe. Não para o RH. Direto para o Conselho Administrativo da Vantage Systems, com cópia para Klaus Hoffmann, da Steinberg & Partners, com cópia para os 3 principais clientes internacionais, com cópia para o compliance externo. Assunto: Protocolo Sentinel, solução técnica e esclarecimentos institucionais. O corpo do e-mail era cirúrgico. Prezados,
Segue em anexo a documentação técnica completa do Comando Sentinel, único protocolo capaz de desbloquear o sistema central da Vantage em caso de desincronização multirregional de timestamps. Conforme solicitado pela diretoria em reunião de 14 de setembro de 2022. Ata anexa, assinada por Marcelo Osório e Bruno Castelo. Este protocolo foi desenvolvido exclusivamente por mim e mantido em sigilo absoluto por exigência expressa do CEO, sob justificativa formal de segurança por obscuridade. Anexo também logs que demonstram minha identificação de contratos fraudulentos. SRV do Endure 209 a SRV do Umbran 215, em 1403 de 2024. Meu e-mail de denúncia ao Compliance Interno em 1403 de 2024, às 23h34. Minha demissão sumária em 1503 de 2024, às 18h47, exatas 19 horas. Após denúncia formal, o sistema será desbloqueado em até 40 minutos. ATT. Renata Carvalho, ex-gerente sênior de infraestrutura global. 11 arquivos anexados, todos com timestamp, hash criptográfico e assinatura digital. Às 21h34, o sistema foi desbloqueado, simultaneamente em São Paulo, Munique e Singapura. Telas voltaram, servidores respiraram, rastreamento retomado. Os 280 milhões errares voltaram a fluir. Às 21h50, Marcelo Osório foi formalmente demitido e indiciado por desvio de recursos, falsificação de contratos e obstrução de auditoria interna. Às 22h03, Felipe Osório renunciou ao cargo de gerente sênior de infraestrutura global. Duração no cargo: 4 dias. Às 22h40, Renata recebeu um e-mail. Remetente: Margarete Vilar, presidente do Conselho Administrativo. Assunto: proposta de retorno. Diretoria de Infraestrutura e Compliance. Renata abriu às 23h11. Leu 3 vezes. Fechou o notebook. Foi dormir. Respondeu às 09h30 do dia seguinte, quinta-feira, 21 de março. Prezados, agradeço a proposta. Aceito o retorno à Vantage Systems sob as seguintes condições não negociáveis. Cargo de diretora de infraestrutura e compliance corporativo. Remuneração: 280% superior à anterior. Participação acionária de 2,5% da empresa. Assento em reuniões de conselho com direito a veto técnico, revisão completa de processos de governança e desculpas públicas formais por escrito, assinadas pelo Conselho Administrativo e publicadas internamente. Aguardo retorno em 48 horas. AT. Renata. A resposta veio em 11 horas. Todas as condições aceitas. Bem-vinda de volta. 6 meses depois, Renata implementou um sistema de documentação técnica obrigatória em toda a Vantage Systems. Acabou com a política de segurança por obscuridade. Demitiu 11 funcionários envolvidos em esquemas similares de contratos fantasmas. Reestruturou toda a governança corporativa. Criou um canal direto de denúncias protegido por auditoria externa. E nunca mais permitiu que conhecimento crítico ficasse na cabeça de uma pessoa só, nem que essa pessoa fosse ela mesma. Felipe Osório nunca mais trabalhou em TI. Abriu uma loja de roupas em Curitiba. Dizem que vai bem. Marcelo Osório foi condenado a 6 anos de prisão e devolução integral de $4,2 milhões aos cofres da Vantage. E Renata? Renata aprendeu algo que ninguém ensina em MBA, em faculdade de administração, em curso de liderança. Vingança corporativa não é sobre gritar, não é sobre processar, não é sobre exposição pública. É sobre saber exatamente o valor que você tem, documentar tudo, esperar o momento certo e soltar a corda no segundo exato, e assistir o castelo desmoronar sozinho. Se você já passou por algo parecido, foi subestimado, substituído injustamente, viu incompetência sendo promovida enquanto competência era descartada. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Essas histórias precisam ser contadas. E se você conhece alguém que está vivendo isso agora, compartilhe. Às vezes, saber que não está sozinho já muda tudo. Comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? E qual foi a pior injustiça corporativa que você já viu ou viveu?